Mediunidade. Mediunidade, conceituação de mediunidade e análise geral de seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. Capítulo 9. A moral mediúnica. A moral mediúnica, ou a moral do médium, como queiram, é o principal tópico para que você possa saber trilhar pelos caminhos perigosos com relativa segurança. Uma segurança mais especializada, uma segurança mais apropriada àquele caminho que você vai passar. Todos nós, ao longo da nossa existência, temos que saber sempre discernir quais caminhos podemos passar, como devemos trilhar por esta ou aquela opção para alcançarmos a nossa perfeição espiritual. E assim, dentro desses conceitos, a parte moral é aquela que vai ter um conjunto de fatores mais importantes para nos elevar e nos fazer crescer frente a todas as situações que a vida nos oferece. De fazer o bem, situações de construir um mundo melhor, principalmente intimamente. A moral mediúnica. O fato de Kardec considerar que a mediunidade não depende da moral, pois se relaciona com o corpo, serviu de motivo para explorações dos inimigos gratuitos do Espiritismo, que passaram a proclamar a falta de moral no Espiritismo. Aqueles que gostam de atacar sempre vão procurar uma brecha para atacar. É natural no ser humano ficar procurando brechinhas naqueles que eles elegem como inimigos para fazer os ataques. E no caso da doutrina espírita, vão sempre procurando. Mas Herculano vai trazer aqui para a gente um conjunto de fatores para nós pensarmos de uma forma mais transcendente, de uma forma mais diferenciada com relação à mediunidade e à moral. A afirmação kardeciana se confirma nas pesquisas atuais da parapsicologia, como já se confirmara nas pesquisas da metapsíquica. Nas experiências espíritas posteriores a Kardec, também se confirmou essa distinção. E isso porque, como se vê em O Livro dos Médiuns, a mediunidade não é uma graça ou dom especial concedido às criaturas privilegiadas, mas uma faculdade humana como as demais. A faculdade está no ser humano. Eu posso ser um exímio médium, provocar vários fenômenos mediúnicos, mas não ter moral nenhuma, do ponto de vista cristão. Assim como posso não ter nenhuma mediunidade e ter uma moral muito elevada. E o que nós devemos primar é para que os médiuns adquiram e entendam a importância de se exercer no seu dia a dia, no seu íntimo, a moral cristã. A moral do médium determina o seu comportamento como criatura humana e regula as suas relações com os espíritos. A questão moral não surge da faculdade mediúnica, mas da sua consciência. Não se pode dizer que um médium entregue a práticas maldosas ou a objetivos condenáveis, contrários ao senso moral, não seja médium. Então, a forma de agir do médium não vai fazer ele deixar de ser um médium. Ele é médium. Mas as consequências dessa sua forma de agir é que vai criar esta ou aquela condição, este ou aquele problema. Por isso, é importante que nós entendamos a importância de procurarmos seguir por caminhos mais sólidos, mais compatíveis com a realidade espiritual que deve existir em nós, de edificar as forças do bem em nós. E nada melhor para isso do que observarmos os ensinamentos do Cristo. Porque temos que prestar atenção que qualquer cidadão que não tiver uma conduta ética e moral segundo os padrões do Cristo não é uma pessoa confiável. E como nós precisamos, em termos de mediunidade, de uma pessoa confiável, aí nós temos que procurar primar para essa ética e moral do Cristo. Agora, a pessoa, para ter uma ética e uma moral elevada, muitas das vezes nem é cristão, muitas das vezes nem é religioso, mas ele a tem, é da sua índole, independente dele ser ou não médium. Agora, o médium tem que fazer o seu diferencial, porque, de acordo com a sua conduta, são os espíritos que lhe atraem, conforme vamos ver no decorrer do estudo. Assim como há criaturas boas e más na Terra, há espíritos maus e bons que com elas se afinizam e se servem da sua mediunidade para fins maus ou bons. Se o médium, sem moral, se corrigir
e passar a portar-se pelos princípios morais, passará a servir aos espíritos bons através de sua mesma mediunidade. Assim acontece com todas as faculdades humanas. Não importa qual a faculdade que você tenha, qual a profissão que você tenha, você é bom ou mal, atrai espíritos bons ou maus para sua companhia, para suas atividades do dia a dia. O homem pode aplicar a sua inteligência para o mal ou para o bem, mas a sua inteligência é sempre a mesma, quer atue num ou noutro campo. A maldade da linguagem não depende da língua, mas da mente que a usa. O mesmo acontece com todas as faculdades humanas. A inteligência vai produzir algum trabalho no campo da nossa vida diária. E nós podemos fazer coisas muito boas, podemos fazer coisas muito más, podemos falar coisas muito boas, podemos falar coisas muito más. Vai depender de cada um de nós. O que gerou esse mal-entendido do ensino de Kardec foi a crença ingênua de que Deus só concede benefícios a criaturas santificadas, quando os fatos nos mostram o contrário. As criaturas más, perversas e viciadas são as que mais recebem os benefícios de Deus, que deseja desviá-las dos seus erros pela transformação da consciência e não pela força, pois, através da força, a transformação seria forçada e não natural. Espontânea e verdadeira deve ser a nossa transformação, e com isso através da conscientização, e Deus nos dá a oportunidade de agirmos para fazermos o melhor possível para lutarmos por ideais superiores e buscarmos a fazer o bem. Embora alguns se desviam pelo caminho, tomam atitudes complexas, complicadas, totalmente desviadas do objetivo superior da alma. Mas, reencarnação após reencarnação, essa pessoa vai se corrigindo. Se não tiver mais espaço para reencarnar na Terra, reencarna-se em planeta inferior à Terra. E assim, segue-se o processo de evolução. Deus nos corrige através de suas leis, tanto as leis naturais quanto as leis morais, que devemos conhecer os seus efeitos na própria experiência com elas. Na sua misericórdia, concede boas faculdades aos maus para que eles aprendam a ser bons. Se, através das boas faculdades, praticarem o mal, receberão paga fatal de seus atos nas consequências da maldade praticada. Cada um recebe aquilo que faz jus, aquilo que semeia. Então, todos nós temos que procurar trabalhar intimamente para nos fazer da melhor forma possível, para nos tornarmos tão bom quanto possível na luta do nosso dia a dia. A vida nos traz grandes oportunidades de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos, e todos nós, então, temos que aprender a caminhar e a seguir segundo os ditames da nossa consciência. E como cada um tem um nível de consciência diferente, cada um toma atitude diferente, mas o ato de cada um repercutirá em si mesmo e cada um arca com as consequências de seus atos ao longo das suas existências. Quanto à ligação da mediunidade com o corpo, que muitos espíritas não entenderam, confundindo-a com a sua suposta origem orgânica na mediunidade, trata-se de coisa muito diferente disso. A mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. E, enquanto estivermos encarnados, faz parte do corpo e permite a ligação do espírito comunicante com o perispírito do médium. Na formação do corpo físico, os engenheiros siderais, através das suas energias magnéticas, das suas capacidade de operar a transformação da matéria, associa-se à força do espírito reencarnante e dá a eles as qualidades necessárias para ser médium. E então, esse médium vai produzir os trabalhos necessários ao seu processo evolutivo. Agora, se ele está ligado com o bem ou com o mal, por qual caminho ele está seguindo, depende da responsabilidade de cada um, vai ter todo um conjunto de ações baseado nas ações de cada um de nós. É o grau maior ou menor da possibilidade de expansão das energias perispirituais do corpo do médium
que determina a maior ou menor flexibilidade do médium na recepção das comunicações. Quantos espíritos dizem que a mediunidade, que a faculdade mediúnica liga-se ao organismo, é independente da moral, confirma a posição de Kardec. Então, tem duas coisas distintas. Aquela pessoa médium, ele tem as possibilidades de expandir e contrair o perispírito, se afastar do corpo, se aproximar dele, fazendo várias condições, criando ali várias condições para que possa ocorrer as comunicações. Portanto, é uma atitude, esse lado é a parte física do corpo, que foi preparado, foi construído para ter essa flexibilidade. E cada um tem o seu conjunto de características inerente à sua necessidade evolutiva, inerente à sua grau de sintonia com o mundo espiritual. E aqueles médiuns que são mais complicados, menos moralizados, é lógico que eles merecem ajuda, porque eles são o imã que vai trazer os espíritos para a reunião, para serem doutrinados, para serem esclarecidos. Por isso, tem que ter boa afinidade entre a equipe mediúnica e a equipe tem que saber respeitar o médium respeitar a equipe para que o trabalho seja profícuo na produção dos dados. Não quer dizer que a pessoa fala assim, eu sou um espírito muito imperfeito, eu vou sempre para certos lugares para poder trazer espírito para a reunião. Não é assim. Ele tem que se esforçar para se melhorar ao longo do tempo, melhorar a qualidade das comunicações, uma série de fatores inerentes. O perispírito controla o organismo, como provaram as pesquisas soviéticas das funções do corpo bioplásmico do homem. O moral, mais acentuadamente na língua francesa do que na portuguesa, representa um conjunto das atividades mentais e psíquicas da criatura. É evidente que a dependência orgânica da mediunidade decorre da ligação do perispírito ao corpo, através do perispírito. O nosso perispírito, que vai fazer essa flexibilização, mas o corpo tem que estar preparado para aquela flexibilização. Não é só do espírito, é também do corpo. E esse processo é educável. Ao longo do tempo, os médiuns vão se educando, vão se aprimorando na arte de receber as comunicações. Por isso, as pessoas às vezes se confundem. E é muito importante quando a pessoa entende a importância de praticar a moral do Cristo, porque é exatamente ela que vai te dar as garantias necessárias para que você tenha a proteção dos bons espíritos. E ter a proteção dos bons tem uma grande gama de possibilidades para nós, de benefício. E sem a proteção dos bons, a gente acaba caindo em certas armadilhas ou criando lesões físicas mesmo na nossa estrutura fisiopsíquica. Quando falamos, usamos o equipamento fônico do corpo para a comunicação mental, que não é de ordem orgânica, tanto que as manifestações mediúnicas e nas experiências telepáticas atuais, a voz do espírito, de morto ou de vivo, identifica-se pela sua tonalidade e timbre, que o desaparecimento do aparelho vocal, na morte, não permitiria repetir-se. A partir do momento, então, que se faz as experiências que prova que o espírito vai se comunicar telepaticamente e a vibração da voz vai ser inerente a cada um deles, isso no médium bem treinado, bem preparado, é o que traz para nós a certeza do trabalho que está sendo feito. E a importância do treinamento, do aperfeiçoamento e da continuidade. A existência da mediunidade, determinando mudanças no comportamento dos médiuns, necessariamente dá origem à moral mediúnica. Sabemos que a moral é um sistema de regras ou normas de conduta derivado dos costumes e das tradições de uma determinada cultura. Os costumes derivam, por sua vez, das necessidades de ordem e respeito humano das estruturas sociais. Então aqui vai existir vários níveis de moral, vários níveis de costumes. Se a moral deriva dos costumes, das tradições, além do aspecto religioso da moral, então nós vamos ver que temos no mundo uma infinidade de moral, cada um representando aquele
modo de pensar daquele sistema, a qual a pessoa está ligada, está sintonizada. Lembrando que a gente tem que aprender a lidar com certas adversidades, com certas situações que são inerentes à mediunidade e que nós temos que saber lidar com essas situações e com a mediunidade em si. Isso levou os materialistas a considerarem a moral como simples mecanismo de manutenção e defesa da sociedade, variando de povo para povo, no raro de maneira contraditória. Não passa de uma convenção pragmática, mas os estudos mais profundos de Bergson e outros mostraram que moral e religião são formas de projeção das exigências da consciência nas estruturas sociais. Então, a consciência de cada um vai dar a ele uma estrutura moral e religiosa, fugindo aquilo que esperavam alguns estudiosos, algumas pessoas que tentavam ver a questão da moral por um ângulo, tiveram então que entender e ver por um outro ângulo bem maior, bem mais amplo. A negação materialista da moral absoluta e a negação positivista da moral metafísica tiveram então de enfrentar a tese bergsoniana da moral consciencial. E a moral consciencial vai trazer para cada um a responsabilidade consciencial. A responsabilidade inscrita na nossa consciência, a responsabilidade que traz para nós determinados postulados, princípios e posições que levam-nos a estar nesta ou naquela situação, criando ou edificando patamares de evolução maiores e mais importantes. A moral existe como absoluta e metafísica nas aspirações de ordem, justiça, beleza, bondade, nos anseios humanos da transcendência. Em sentido geral, podemos dizer que a moral é a busca da realização do bem na Terra. E aqui, então, ficou bem fechado o assunto, porque moral é quando você vai estabelecer o bem no limite do seu entendimento, no limite das suas forças, da mais ampla possível. Então, quanto mais você entender na noção de bem, quanto maior for a sua noção do bem, mais você vai procurar estabelecer as metas e os padrões para edificar essa moral. Não seria possível que uma doutrina de elevação e aprimoramento do homem, como o Espiritismo, deixasse de produzir um tipo de moral. O aparecimento da moral mediúnica logo se fez sentir orientada nos rumos superiores da moral cristã, mas esta, assim chamada, desviou-se em muitos pontos da moral do Cristo. A moral mediúnica agiu no sentido de reação espiritual para o restabelecimento da moral evangélica. Então, se existe uma moral superior, a moral mediúnica, ela deve ser pautada na moral do Cristo. A moral crística, aquela da suprema consciência. Então, a moral cristã, porque em um dado momento se desviou muito, criando vários empecilhos que até hoje a sociedade luta contra eles, para trazer essas pessoas, trazerem tudo a uma condição de entendimento, de aprimoramento espiritual e mental, emocional de cada um de nós. Precisamos, então, entender esses valores e procurar edificá-los em nós. É sobretudo em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo que encontramos as leis da moral mediúnica. A comprovação científica da sobrevivência do homem após a morte através da mediunidade mostrou a relação direta existente entre mediunidade e moral e, portanto, entre o espiritismo e moral. O médium tem nos princípios de moral as normas ideais de sua orientação no mundo. E aí o médium tem que saber seguir, respeitar, tem que saber caminhar com total segurança dentro dos processos de elevação que todos nós precisamos empreender em nosso caminho. Se as conhecer e seguir, sua mediunidade será altamente benéfica, posta a serviço dos espíritos superiores, seja no campo da assistência aos espíritos inferiores desencarnados e encarnados, seja na área das atividades doutrinárias de ordem social ou especificamente no plano cultural da transformação dos conhecimentos humanos para a compreensão espiritual da vida. Assim, entendendo essa questão moral de uma forma bem elevada,
Quanto mais nós nos aproximarmos da moral crística, mais nós vamos ser bem assistidos por espíritos superiores e tomaremos a nossa conduta, seguiremos pelos caminhos compatíveis e condizentes com a nossa necessidade de aprimoramento e de crescimento espiritual. Façamos, pois, por onde seguirmos sempre esses caminhos redentores, e assim estaremos construindo e edificando a verdadeira paz em nossos corações. A transformação do mundo se faz pela conversão. Não se trata da conversão de uma seita ou um tipo especial de fé, mas pela conversão dos valores mundanos em valores espirituais. O médium é um servidor do espírito e, para servi-lo, terá de integrar-se nas condições espirituais que traz em si mesmo, na sua essência humana, o próprio desenvolvimento da mediunidade que lhe ensina isso. À medida que que o médium, vai se aperfeiçoando, vai observando o que acontece nas reuniões mediúnicas, ele vai então se tornando senhor de si, senhor dos fatos, senhor das situações, e procura então compreender e agir da forma mais compatível e condizente com o nosso processo de crescimento espiritual. Devemos assim procurar trabalhar intimamente para nos fortalecer, para nos edificar dentro dessas forças soberanas do Evangelho, para criarmos as bases que nos levam a crescer, que nos levam a aperfeiçoar como espírito imortal perante as leis de Deus, que são sempre justas e misericordiosas. E para isso, devemos compreender bem o sentido de moral, o senso de moral, para termos-la em nossas práticas diárias. As funções mediúnicas mudam a direção do seu campo visual e perceptivo. Porque quando você está na região mediúnica, você começa a ouvir os espíritos em situações das mais adversas, e aí você vê que você tem que modificar as suas situações. Ele se desliga, se desimanta da realidade mundana para focalizar em sua sensibilidade as perspectivas do espírito. Essa esquizofrenia divina caracteriza os estágios superiores da evolução anímica, em que a realidade concreta se converte na abstração das ideias, dos conceitos, dos sonhos, dos anseios utópicos. Então, quando ele fala esquizofrenia divina, que a esquizofrenia é a alma separada do corpo, naquele momento mediúnico você faz essa separação, entra em contato com o mundo espiritual, entra em contato com realidades transcendentes da vida, passa por trocas de informações importantes e segue, então, a partir daquele momento, você tem condições de discernir as atitudes que você vai tomar, que atitude você vai tomar, como você vai agir, de que forma você vai interagir, porque faz parte de um princípio de evolução de todos nós, dentro desse processo de crescimento espiritual que todos nós precisamos empreender. O sonho dos poetas e artistas e a utopia que leva os mártires ao suplício são os primeiros sinais do alvorecer da mediunidade na esteira da reencarnação. Então, os poetas e os artistas seguindo as suas inspirações e os mártires passando pelas suas ideais muitas das vezes utópicos, mas alguns conseguindo empreender mudanças, outros não. Ali está começando a mediunidade mais específica de bem-estar para a sociedade, de colocar um ideal superior para a humanidade. O espírito sobe do sensível platônico, do concreto, para o inteligível, o abstrato, que é a visualização das essências. Por isso, Platão, nos seus últimos anos, sentia-se incapaz de transmitir em palavras as percepções do seu mundo das ideias. Então, a percepção de Platão estava tão aguçada, tão afinizada com o mundo espiritual superior, que ele não conseguia transmitir todas aquelas ideias para os seus alunos, para os seus discípulos. E por isso, Paulo de Tarso, que, intentando as tradições violentas do judaísmo, perseguia o Cristo, ao receber o impacto da existência espiritual do Mestre na estrada de Damasco, desliga-se do mundo das falsas imagens em que vivia, perde a visão das coisas e, mais tarde, a recobra no ângulo superior com os passes de Ananias, convertendo-se ao cristianismo nascente. Então, Paulo, judeu convicto,
perseguia e matava cristãos à revelia. E a partir de um determinado momento ele começa a aguçar a sua ânsia de perseguir os cristãos. E na hora que ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, a partir da sua percepção psíquica, da sua evidência, naquele momento ele vê o mestre materializado ali para ele, como intensa luz, ele perde a visão do mundo e entra-se para dentro de si mesmo em grande introspecção, até que os passos de Ananias restituem-lhe a visão. Mas naquele período de escuridão íntima, ele faz uma grande transformação nos seus valores, nos seus ideais, e sai dali convertido em um outro Paulo, naquele momento desse impacto consciencial. O desenvolvimento espiritual de Paulo o leva, naquele instante, à conversão cristã pelo batismo do Espírito, nas águas invisíveis da mediunidade. Dali por diante, ele será inspirado por Estevão, o Marte que ele mandou lapidar na sua loucura mundana. Então, a partir daquele momento, ele passa a ser conduzido pelo espírito de Estevão, que havia sido lapidado por ele, por ordem dele mesmo. E Estevão, então, torna o seu mentor, o seu guia, e vai caminhando com ele ao longo da sua existência toda, como protetor, mentor, orientador dos seus trabalhos. Assim também como Abigail, irmã de Estevão, que era noiva de Paulo. Tudo se converte ao seu redor. O mundo em que passa a viver não é mais o da arrogância e da brutalidade, mas o mundo da abnegação e da humildade. O doutor da lei converte-se em aprendiz e servo da realidade cristã. Paulo é um maior símbolo de conversão ao cristianismo, assim também como Madalena. Os dois, cada um dentro dos seus trabalhos, dentro das suas condições de vida, foram fazendo todo o possível, foram construindo ali as suas possibilidades de crescimento espiritual, e naquele momento que encontram com Cristo, eles fazem a sua grande transformação. Porque todas as vezes que você dedica a uma função, a uma atividade com amor àquilo que você faz, você está ganhando valores espirituais. Porque você está empregando a sua energia, da vontade, da força de vontade, do seu caráter, embora num processo equivocado. E Maria de Madalena, ao encontrar com Jesus, ela abandona toda aquela sua vida de luxo, toda aquela sua vida de glamour, e passa a viver como uma pessoa simples junto dos discípulos de Jesus, pregando o Evangelho. E Paulo, que era um doutor da lei, numa função equiparada a um desembargador na atualidade, ele deixa todo aquele glamour, todo o seu poder, toda a sua ostentação, e passa a seguir o Cristo, criando em torno de si um mundo de abnegação e de humildade, convertendo outros pelo exemplo e pela sua dignidade, pela sua coragem, pela sua força, ele foi colocando valores para todos aqueles que caminhavam junto dele e ao lado dele. A mecânica da conversão é irreversível, porque decorre de um processo de amadurecimento psíquico no desenvolvimento das potencialidades do espírito. As potencialidades desenvolvidas elevam o grau consciencial da criatura e alarga o campo visual e perceptivo. Então, cada um, dentro do seu patamar de entendimento e de evolução, vai passar por um conjunto de dados e fatores que vai levá-lo ao encontro consigo mesmo para crescer espiritualmente, para buscar valores transcendentes da existência. O convertido, como aconteceu com Paulo, despe-se de todo o seu passado, mesmo à custa dos maiores prejuízos do plano material e mundano, para integrar-se numa compreensão superior da realidade. Só podem regredir os pseudos convertidos do formalismo religioso, da dogmática artificial das igrejas, que nada mais fazem do que trocar de dogmáticas sem tocar nem de leve a fímbria da verdade. Então, aquelas pessoas que são falsamente convertidas, que são convertidas por uma força de circunstância do momento, sem o grau de conscientização necessário, eles vão trocar os dogmas, mas eles não vão tocar
aquela fímbria da verdade, aquele toque que faz com que você jamais modifique o seu rumo, o seu destino, passando a cultivar e a viver as verdades cristãs para sempre. O poder do Evangelho vivo e puro é semelhante ao do sol, que amadurece os frutos sem que estes possam voltar à condição de verdes. Daí a razão do ensino de Kardec no tocante às inconveniências do proselitismo forçado. Que cada qual fique onde está, na escala evolutiva das crenças religiosas, pois o conhecimento espiritual requer tempo e maturação de cada criatura. Assim sendo, individualmente também o é coletivamente. Então, na medida que a gente começa a fazer a nossa mudança, de acordo com o entendimento que a gente tem do Evangelho, conforme a gente vai lendo o Evangelho, a gente naturalmente vai se tornando uma pessoa diferente, a gente vai começando a ter uma visão diferente da realidade, uma visão diferente da vida. E assim a gente vai convergindo para pontos cada vez mais específicos do nosso crescimento espiritual, do nosso melhoramento íntimo. E a escala evolutiva de cada um é de cada um. Você só vai transcender se você colocar valores realmente edificantes na sua vida. O mundo só pode completar a sua conversão iniciada pelo Cristo, quando estiver maduro para isso. Não obstante, não temos o direito de cruzar os braços antes das dores do mundo. Nosso dever é trabalhar incessantemente para a concepção espírita, o que vale dizer, o ideal cristão, em sua pureza primitiva, esteja sempre ao alcance de todos, particularmente das novas gerações. Cada um de nós somos responsáveis por cultivar, por criar aquilo que fazemos jus ao longo da nossa existência. Temos as nossas responsabilidades, temos os nossos compromissos e devemos procurar agir para edificar essas forças do bem em nós, para edificar essas forças do amor em nossa caminhada, em nosso processo de evolução. A moral mediúnica não é simples, repetição dos preceitos evangélicos usados pela religião na medida de sua conveniência e aplicada à sociedade no resguardo dos seus interesses. É a moral total, ensinada e vivida por Jesus, interpretada em profundidade e sem temor pelos que realmente a compreenderam, como vemos no exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a moral mediúnica nós devemos procurar entender que é aquela que Jesus vivenciou. E então nós temos que lutar com todas as forças das nossas almas para começarmos a compreender o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que está bem explicado, para que a gente vivencie essa moral mediúnica, para que a gente vivencie essa moral crística e a gente possa seguir com passos firmes e seguros por direção da nossa evolução. Cada um cria-se a sua moral de acordo com a sua conveniência. Mas a doutrina espírita nos mostra que nós devemos ter uma moral de acordo com os princípios vivenciados e ensinados por Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um clarão de luz para o bom entendimento do que nós precisamos realizar. Kardec desvestiu os evangelhos de todos os adereços mitológicos e supersticiosos dos textos clássicos, escritos no clima da era mitológica, para destacar apenas o ensino moral do Cristo, que é a essência de toda a espiritualidade verdadeira. Nada de aparatos e fantasias, nada de simbologias misteriosas, apenas a verdade clara dos princípios, e estes desenvolvidos em todas as suas possibilidades de aplicação. É importante nós entendermos que Kardec, ao trazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele fez? Ele pegou as máximas morais do Cristo e explicou-as para ficar bem fácil da gente entender. Mas de uma forma simples, sem nenhum adereço mais místico, mais ampliado, simplesmente convergindo para um entendimento comum, onde nós pudéssemos entender a importância de nos refazermos moralmente e procurarmos crescer e nos aproximar de Deus.
moralmente falando. Por isso, essa essência da espiritualidade verdadeira que está no Evangelho, é importante nós lermos, estudarmos e buscarmos, assim, procurar seguir. Não são rígidos os princípios da verdadeira moral cristã. São claros e flexíveis nessa flexibilidade funcional que permite a sua aplicação nos demais variados aspectos da existência. O princípio do amor é o centro luminoso desse leque de conceitos que se abrem nas dimensões da consciência. Dele parte a normativa de todos os demais princípios que nos elevam para Deus e que nos fazem crescer. E por que ele diz que é flexível? Porque não tem aquilo, é assim que está escrito, é assim que foi falado, é assim que tem que ser. Não está assim. Cada um vai lendo, vai interpretando, mas sempre tendo como ponto de vista, sempre tendo como ponto de referência Jesus, Paulo de Tarso, Maria de Madalena. Os grandes nomes representantes do cristianismo que nos impulsionam, Francisco de Assis, que nos impulsionam a desenvolver a nossa consciência para entendimentos superiores, para que possamos, então, crescer e ampliar nossos entendimentos e nossos valores éticos e morais, para podermos ser melhores, para podermos edificar as forças do bem onde quer que estejamos. A antiga atitude de suspeita e desconfiança em relação aos outros, quando não de repúdio e hostilidade, transforma-se em simpatia e acolhimento para todas as criaturas. O médium é afável e serviçal, pois conhece os deveres da fraternidade ativa no trato com a imensa irmandade humana. Amar aos inimigos era um absurdo, uma ideia louca para a antiguidade. Mas Jesus trouxe como ensinamento básico, importante para nós olharmos para dentro dele e procurarmos colocar em prática esses ensinamentos. Cada um de nós temos que fazer o possível para nos tornarmos melhores. O médium deve ser bem equilibrado, bem afável, mas não é por isso que as pessoas que estiverem ao lado dele vão ficar tomando atitudes para desequilibrá-lo, para atacá-lo, para fazê-lo com que ele passe a ter o desequilíbrio, porque estão sendo instrumento do desequilíbrio do médium. Então, a equipe que está junto do médium deve ser os primeiros a criar a base do conforto, a base do equilíbrio, a base do entendimento superior. E o amor é o cerne de tudo isso. E amar os inimigos, que pareciam um absurdo para toda a antiguidade, Jesus coloca como regra principal de conduta para um bom cristão, e o médium entenderá muito bem por que deve amar os inimigos. Porque inimigo no mundo espiritual é muito mais complexo do que inimigo no mundo físico. Perdoar indefinidamente aos que erram parecia um incentivo ao erro, um estímulo ao crime. Dar a face direita ao que bateu na esquerda, uma prova de covardia ou insanidade. Dar a capa também ao que nos pede o vestido, uma prodigalidade tola e perigosa. Então, tudo aquilo que Jesus colocou como condições de você se desapegar deste mundo, para aquela época dele, era um absurdo. Se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda? Ali tem invertido, mas o sentido é esse: bateu na face direita, oferece a esquerda. Oferece a face do coração, do entendimento superior, da luz. A capa era a pessoa que recebeu aquela capa, cada um tinha um sentido. Ela tinha uma condição importante dentro da sociedade que você vivia, e ele falava para dar a roupa toda. Dê sua roupa toda para quem te pediu a capa. Então, ficava perigoso, era como se estivesse estimulando o roubo, mas ao contrário. Acertar o passo com os adversários nos caminhos do mundo, uma imprudência suicida, porque os adversários estavam sempre prontos a fazer qualquer tipo de covardia, até mesmo a matar, assassinar. Suportar com paciência
os que nos ofendem e perturbam, nada menos do que entregar-se ao abuso dos atrevidos. Mas Jesus estava dizendo para não se usar de violência. E ao agirmos com toda essa brandura, nenhum dessas pessoas vão ter conosco. Os atrevidos, os abusados, os insanos, os irresponsáveis, nenhum vai ter conosco. Livrar-se dos excessos da fortuna para não ser ladrão dos que nada possuem, uma forma perdulária de incitar a preguiça e a malandragem. Mas ele estava mostrando para nós que nós devemos abandonar a cobiça excessiva, a querer. Nós devemos fazer uma grande reflexão sobre o oferecer ao outro e não a tomar do outro, e agir, logicamente, com toda prudência para ter com segurança. Aconselhar os rebeldes à não violência, uma forma indigna de aprovar o direito da força. Não cobiçar as posses alheias, uma ficção do poder de conquista. Manter a firmeza das palavras sim, sim, não, não, uma carência de habilidade e astúcia. Não roubar, não mentir, não cultivar a hipocrisia e a traição, uma traição a si mesmo. Ser sincero, não enganar nem fraudar, o caminho da derrota e da miséria. Porque as pessoas achavam que eles conseguiriam sobreviver a partir de um conjunto de ações de esperteza, entre aspas, mas que levava as pessoas a um certo sofrimento, a passar por situações mais complicadas e mais difíceis. E Jesus convida então a todos a fazer uma grande reflexão, a fazer um grande entendimento no seu processo de caminhar, no seu processo de evolução, para edificação do bem e da verdade em si mesmos. Todos esses princípios de uma conversão estúpida forçaram homens apegados ao mal e ao egoísmo a procurar meios falaciosos de fraudá-los. E dessa fraude universal do direito da verdade surgiram os anti-evangelhos das concessões igrejeiras com o rendoso comércio das indulgências. A moral cristã converteu-se à moral dos homens, devorado pelos instintos ferozes da selva. A selva de pedra. Então, cada um criou-se o seu processo, porque tudo que Jesus ensinou ia contra aquilo que a maioria das pessoas queriam. E como eles queriam se dar bem na vida, usando os meios mais abjetos, criou-se então uma moral, o inverso da moral do Cristo, ao inverso do Evangelho, para agirem e conquistarem aquilo que eles precisavam, e, com isso, os demais foram ficando cada vez em situações mais difíceis, mais delicadas, e todos precisando, então, de arcar com as verdades, arcar com as necessidades de evolução e de aprimoramento. 2000 anos de domínios do Anticristo, em nome do Cristo, arderam no delírio das controvérsias, das simulações, das perseguições em nome da piedade divina, das lutas e matanças que ensanguentaram toda a terra para saciar a sede e a fome de conquista dos dominadores. Pobres almas, tanto quiseram dominar que acabaram perdendo-se a si mesmos. Tanto achando que conseguiriam pela astúcia, pela violência, que se tornaram joguete de espíritos tão mais astutos do que eles, num processo de vingança infindável, onde a obsessão representa o caminho da dor e do sofrimento reparador para muitos desses espíritos que deixaram de seguir os princípios cristãos para seguir princípios que eles acharam de seguir por si próprios, de criar por si mesmos ao longo de suas existências. Além da crucificação do Cristo, foi necessário o suplício dos mártires, a matança sem limite dos inocentes, na defesa da moral cristã, revirada no avesso das morais arcaicas. Só então foi possível, graças ao florescimento das gerações renovadoras, o impacto das eclosões mediúnicas e a ressurreição do culto pneumático, do grego pneuma espírito, no reconhecimento difícil da faculdade mediúnica, ainda hoje torturada pela brutal incompreensão dos que
não conseguiram elevar-se um pouco acima das convenções condicionadoras de atitudes e comportamentos anticristãos. O amor humano voltou à sensualidade desbravada dos cultos pagãos, como advertiu Paulo aos Coríntios. Então, todos nós precisamos aprender a cultivar bons valores, a cultivar bons ideais, para sermos realmente daqueles que estamos elevando-nos, criando padrões superiores de evolução para a edificação do bem, do amor e da verdade em nossas vidas. Precisamos, assim, aprender a trabalhar nossos sentimentos, trabalhar para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais aptos a seguir os padrões cristãos de vida, para seguirmos os padrões cristãos de valores para o nosso crescimento espiritual. Lembrando, padrões valores que Jesus vivenciou, que Jesus exemplificou, que Jesus ensinou, não aqueles que os homens disseram seguir apenas por um convencionalismo muito mais destrutivo e negativo do que aquilo que se espera que alguém faça. A moral mediúnica, entretanto, não cedeu. As experiências da prática espírita revelaram a situação desesperadas em que se encontravam na ressurreição imediata, não da carne, mas do espírito, dos mortos, os que viviam tripudiados sobre o ensino do Mestre. Kardec, em O Céu e o Inferno, prova a possibilidade de saber-se, neste mundo, o que se passa no outro. E O Céu e o Inferno mostra as condições dos espíritos do mundo espiritual segundo as condições de vida que ele viveu e procurou desenvolver aqui na Terra. Cada um, então, é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelo seu destino e não importa comprar uma indulgência muito bem comprada, não adianta postar-se de bonzinho, porque a sua consciência vai te colocar no local onde você precisa estar para o devido reparo. No livro Céu e Inferno, traz para nós um conjunto de situações e condições para entendermos melhor a vida no mundo espiritual e também sabermos vivenciá-las aqui no mundo físico. Os quatro das aflições umbralinas, dos espíritos que não conseguiram ir além dos umbrais da Terra, permanecendo nas regiões inferiores do mundo espiritual, eram realmente infernais. Embora não tanto como a imaginação dos teólogos, torturadores, criadores de demônios, os que haviam por seus méritos alcançado os planos superiores, não viviam entre os anjos em revoadas, mas gozavam de situação realmente feliz. Então, quem estava na condição de vida mais feliz, estava mais feliz, e quem não estava, não estava. E ninguém estava voando em torno de Deus, contemplando Deus. Além disso, as pesquisas kardecianas revelavam, confirmando Paulo, em contradição com os teólogos, que a ressurreição de Jesus não fora do corpo carnal, mas do corpo espiritual, e que os mortos não esperam o dia do juízo para ressuscitar, pois ainda, de acordo com Paulo, ressuscitam logo após a morte. Cada um de nós vamos passando para o mundo do espiritual e logo depois vamos começando a deparar com a nossa consciência que vai nos cobrando a condição que nós estamos, dentro do patamar de entendimento que nós vivenciamos. Ninguém vai ficar dormindo eternamente à espera da volta do Senhor. Cada um vai começar a dar os passos, a construir os seus passos na edificação do bem em si mesmo e dos valores cristãos, dos verdadeiros valores cristãos. Então, se aqui na Terra começamos a achar que podemos desviar nossos caminhos para lá e para cá, no plano espiritual seremos chamados à responsabilidade, seremos chamados à verdade essencial e teremos que conseguir aprender a caminhar para Deus com mais responsabilidade. Os mecanismos de Deus para nos fazer isso são infinitos. Kardec lembrava que os teólogos não haviam conseguido localizar o purgatório, mas ele o fazia indicando que o lugar da purgação era a Terra, em nosso sistema solar, e mundos de condições semelhantes à do nosso planeta em outros sistemas. A Terra é um dos planetas mais infelizes, mas existem planetas bem mais infelizes do que ele. E nesses outros planetas, então, precisa-se trabalhar para muito mais para se esforçar pelo bem. Situações mais adversas. É só imaginar a Terra 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás,
que nós vamos ter uma ideia de como é a vida em certos planetas inferiores à Terra. A vaidade humana sentia-se ferida na tola pretensão de estarmos, como queria Dr. Pangloss, no melhor dos mundos. Ruíram as pretensões igrejeiras ante essas revelações baseadas em pesquisas sérias, feitas com rigor científico, mas a igreja investia furiosa contra o espiritismo, que lhe roubava o direito aos segredos de Deus. O espiritismo não veio trazer os segredos de Deus, veio nos mostrar detalhes do mundo espiritual, veio nos mostrar as possibilidades da existência do mundo espiritual e como ela é. A doutrina espírita veio descortinar para nós um novo horizonte onde devemos procurar, pensar, sentir e vivenciar o amor do Cristo no mais alto esplendor da verdade e da solidariedade cristã. Dali por diante, as criaturas de bom senso não comprariam mais passaportes eclesiásticos para as mansões celestes. Não obstante, a situação das almas do purgatório era tão grosseira que elas continuariam a negociar nos guichês sagrados todos os sacramentos supostamente capazes de levá-los aos céus, como ainda hoje o fazem. Pouquíssimos espíritos reencarnados e desencarnados conseguiram entender a transcendência da vida e respeitar essa transcendência da vida. Tentam ainda achar poderes mágicos que os transformem da noite para o dia nas mais variadas condições que cada um idealiza para sua transformação. Mas poucos procuram entender que temos que abrir o coração para Jesus e procurarmos seguir para a luz com responsabilidade e entendimento superior de cada detalhe da nossa existência, cada detalhe do nosso passo a passo aqui no dia a dia. A moral mediúnica não se impunha e não se impõe de maneira coercitiva ou ao tilintar das moedas. Abolindo a simonia, mostrava que só existe realmente uma maneira de conseguir passaporte para o céu. A prática da caridade cristã, humilde, silenciosa e secreta, sem alardes e intenções mercenárias. Sem alardes, sem intenções mercenárias. Isso é importante entender. Mas Jesus deixou bem claro, quando você der esmola, não saiba a vossa mão direita que fez a mão esquerda. Agora, quando você fizer uma grande obra, faça onde os homens possam vê-la. Então, a esmola é uma coisa tão necessária que você faça, mas ela é tão insignificante que você deve fazer em silêncio. Agora, fazer uma obra, mostre-a para que todos possam ver e dar glória a Deus. Os vendilhões dos templos eram novamente expulsos com bois e carneiros sacrificiais, mas dessa vez com o chicote invisível das manifestações mediúnicas. Restabelecia-se o princípio evangélico do dai de graça o que de graça recebeste. Nenhum só dos atos mediúnicos poderia ser pago, pois não se vende o que não se possui. Esse é um dos princípios mais exigentes da moral mediúnica. Aquilo que você tem, aquilo que você segue, aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai construir. E não tem como você vender a sua mediunidade, porque ela não é sua. É um dom que Deus te ofereceu para que você sirva de intermediário com os espíritos, mas eles não admitem o mercantilismo. Então, não tente vender a mediunidade. Ah, mas eu conheço uma pessoa que... Tudo bem, não é médium espírita. O médium espírita não vende a mediunidade. Nós vimos no início do estudo que há pessoas más, há pessoas interesseiras, há pessoas de todos os níveis possuindo o dom mediúnico. Então, todos são responsáveis por agir e construir o seu mundo íntimo e as suas bases. E o médium não vende a mediunidade. O médium que a viola desrespeita as próprias palavras do Cristo e se faz ladrão perante a sua própria consciência. A moral mediúnica substitui o sacerdócio remunerado pelo mediunato gratuito. As mãos do médium devem estar marcadas nobremente pelos calos do trabalho
com que sustenta e limpa de interesses materiais em tudo quanto fizer, pois não lhe cabe o direito de cobrar o que recebeu para a prática do amor ao próximo. Então, a mediunidade não pode ser vendida, não pode ser cobrada. Mas não quer dizer que o médium não tenha direito a ter um emprego, um trabalho. Ele não vai viver só de donativos, porque seria cair no mesmo patamar das outras igrejas antigas. O médium sabe e o confirma experimentalmente no exercício das suas funções espirituais, na ajuda ao doente e aos desvalidos, na assistência ao moribundo e ao desesperado, no ensino doutrinário e na pregação evangélica e assim por diante. Todos nós temos que saber que temos as nossas responsabilidades e essas aqui enumeradas têm que ser sempre voltadas para fazer o bem caritativamente. Que não pode vender o que não é dele. Que não pode extorquir dinheiro do próximo a pretexto de que lhe dá recursos que não dependem dele. Aí, o recurso da mediunidade não depende da pessoa. A pessoa é simplesmente um instrumento dos espíritos. E naquele momento que ele está sendo instrumento dos espíritos, ele vai realizando as suas missões e as suas funções conforme determinação espiritual superior. E, para ser determinação espiritual superior, tem que ser totalmente desprendida de interesses materiais. Quem quer que usar de forma diferente, arcará com as consequências de agir de forma diferente. Essa medida estabelecida por Kardec, na prática espírita, tornou-se princípio básico da ética doutrinária, fundamentada nos evangelhos. Em consequência dela, muitos exageros são cometidos. Certas pessoas acham que um profissional espírita de qualquer ramo está obrigado a fazer tudo de graça no campo doutrinário e até mesmo para os adeptos da doutrina. Então, se você tem uma profissão, você deve exercer sua profissão. Você pode até atender uma situação ou outra caritativamente, mas é a sua profissão, você tem que exercê-la remunerada. Mas a mediunidade não é profissão. E o espírita que fez um curso superior, que tem uma profissão, ele não tem que trabalhar gratuitamente. Porque ele tem a necessidade de seu ganha-pão com a sua profissão. Mas não é a parte mediúnica que vai ser a profissão dele. E as pessoas que fazem da mediunidade a profissão? Arcará com as suas responsabilidades perante a sua própria consciência. Cada um com a sua responsabilidade. Um médico, um pedreiro, um advogado, um dentista e assim por diante, devem trabalhar gratuitamente nas instituições espíritas. É uma extensão absurda do princípio referente exclusivamente aos dons espirituais. O médium, o conferencista, o doutrinador, todos os que dão assistência espiritual individualmente, em sentido religioso, nada podem cobrar. Mas as suas profissões, eles têm o direito de cobrar. Mas dentro da casa espírita, e se ele tem o consultório dele, por que ele vai trabalhar dentro da casa espírita naquele momento? Agora, se ele está lá para fazer uma tarefa, se ele se propõe a fazer uma tarefa de atendimento, seja na que condição for, como voluntário, aí sim ele não vai cobrar. Porque o médico pode simplesmente falar, não, eu vou dar uma assistência médica aqui para as pessoas, vou fazer uma orientação geral de como preservar a saúde. Ele pode fazer ali dentro, gratuitamente. Agora, o atendimento dele não deve ser, se der da casa espírita, gratuitamente. É voluntário. Mas não é que as pessoas que estão lá porque viu aquele profissional acha que vai explorá-lo ali dentro. Cada um tem o seu campo de atuação, ou local de atuação, onde ele vai trabalhar e atuar. Mas também não está proibindo deles exercerem aquela profissão caritativamente dentro da casa espírita, como advogado, passar lá a orientação para as pessoas que precisam de conhecer um pouco da lei, e assim sucessivamente. Mas as atividades espíritas não podem ser cobradas. Fora do campo espiritual e religioso, não existe, nem pode existir, princípio de gratuidade.
A finalidade desse princípio é evitar a institucionalização religiosa do espiritismo na forma de igreja, evitar o comércio religioso, a simonia que muitas igrejas exercem. Porque um pregador pago ou um médium pago expõe-se à tentação de transformar a doutrina em meio de vida. Então, se as outras religiões, os seus profissionais são pagos, eles recebem, são as outras religiões. Dentro da doutrina espírita, aqueles que se propõem a trabalhar como espírita, trabalham voluntariamente. A doutrina espírita, os trabalhos espíritas, devem ser exercidos gratuitamente. Agora, existem funções dentro de uma casa espírita, que é uma grande empresa, que vai ter seus profissionais de contabilidade, de gerência, tem várias áreas que tem o profissional contratado para fazer o trabalho. É diferente, porque nem todos os locais, nem todos os setores de uma casa espírita teremos voluntários para fazer o serviço. Então, temos que saber discernir bem isso. Dessa tentação pode nascer a profissionalização religiosa, que acabaria subordinando a própria doutrina aos interesses financeiros. Os interesses particulares excitam a ambição e anulam a espontaneidade e a sinceridade, abrindo brecha por toda parte para o aviltamento doutrinário. Então, todos nós temos um conjunto de ações, um conjunto de situações que nós vamos tomar, que nós vamos agir com a nossa devida responsabilidade para não criarmos essa condição de achar que temos que receber por aquilo que fazemos. Quem quer receber, que receba. Onde entra o lucro, o interesse pessoal, desaparece a abnegação e com ela a mais alta virtude espírita, que é a doação de si mesmo em favor da causa humanitária. Um médium pago, mesmo discretamente, mais hoje, mais amanhã, vai integrar-se à fraude, pois, se não produzir fenômenos, o que não depende dele perderá a clientela. E se vai perder a clientela, ele vai tentar falsificar a situação para continuar mantendo a clientela e continuar recebendo. Portanto, nós temos que agir sempre de forma desinteresseira, sempre de forma a procurarmos desenvolver as virtudes no sentido espírita da palavra, verdadeiramente da palavra espírita. Não se trata de um princípio religioso, mas de uma medida ética, em defesa da pureza da prática espírita. Então nós vamos agir no sentido de fazermos o melhor possível dentro daquilo que nós nos propomos para a construção e a edificação do bem que deve existir em nossa caminhada. Com amor, com disciplina e com responsabilidade. Essa medida se justifica não só pelas razões éticas, mas também pela observação do que se passa na prática doutrinária. Uma instituição espírita fundada com dificuldade, onde se destaca o desinteresse e a abnegação de todos, basta crescer um pouco e começar a enriquecer-se para que tudo nela se modifique. O homem sofre a hipnose da moeda, o dinheiro o alucina e o transforma em desonesto. Lógico que ele está falando aqui de uma forma genérica, nem todo mundo vai acontecer isso. Mas as pessoas têm uma certa tendência a desviar para esse ou para aquele caminho e perdemos todos com isso as nossas possibilidades evolutivas, as nossas possibilidades de realizações espirituais. Deixemos de lado o interesse financeiro, deixemos de lado o interesse material e busquemos a paz e harmonia que deve estar sempre presente em nossas vidas. São poucos os que resistem a esse poder do dinheiro, que na verdade não está no dinheiro, mas na alma gananciosa e vaidosa. Há casos espantosos de instituições que se enriqueceram e esqueceram as suas próprias finalidades, transformando-se em verdadeiras casas comerciais, onde o interesse financeiro se sobrepõe ao interesse sagrado da doutrina. Cada um arcará, então, com a sua responsabilidade. É importante nós entendermos que temos compromissos, que temos responsabilidades na ação de cada dia, na construção do nosso mundo íntimo para as realizações superiores da alma. E se a casa está enriquecendo, ela tem que
ampliar os seus poderes e as suas possibilidades de fazer o bem. Os médiuns, em evidência, são tentados a passar de uma instituição para outra com a promessa de vencimentos disfarçados em benefícios à família ou em pagamento de funções técnicas que não conhecem. Felizmente, a maioria dos médiuns tem resistido a essas tentações e triunfado dignamente. Então, ele já deixa aqui pra gente que a maioria dos médiuns estão vencendo-se, mas façamos essa reflexão. Estamos nós em condições de vencer essas tentações, vencer essas nossas injunções psíquicas de querermos ir para um caminho mais fácil, ir para buscar aquela situação? Então vamos procurar edificar as forças do bem e construir as forças do bem em nós. Mas os diretores dessas instituições fascinadoras e invigilantes caíram no erro, incidiram no atentado ao formularem suas propostas aviltantes. Se isso acontece em plena vigência do princípio da gratuidade, abandonado o princípio, teríamos a venda e a compra dos passes de médiuns como se fossem jogadores de futebol. E assim, como existem essas pessoas que caem no erro, os dirigentes que caem em certos erros, que caem em certas vaidades, também precisamos entender que existem aqueles que vão trabalhar para fazer o bem, que vão trabalhar para edificar, para fortalecer os corações de cada um. É necessário, assim, agirmos na busca de construirmos ideais superiores para as nossas realizações de amor e de paz. Os que compreendem a doutrina e a amam, e zelam por ela, não podem endossar e nem mesmo tolerar essas responsabilidades perigosas. Se a casa espírita está recebendo muitas doações, cadastre-se mais famílias para receber mais doações. Aumente a sua capacidade de assistência. Os médiuns curadores são os mais expostos às tentações do dinheiro, assediados por laboratórios e até mesmo por hospitais que lhes oferecem empregos generosos em seu quadro de funcionários. Para explorar o seu nome e a sua mediunidade, com o sofisma de que ali poderão trabalhar sem perigo e prestar maiores serviços em casos incuráveis. Muitos caíram nesses alçapões no mundo, mas a maioria não cedeu. Aí a pessoa acha que está sendo aquela proposta, que ele vai poder ajudar, e eles vão enredando a pessoa em situações criminosas, até que venha a ter que arcar com as responsabilidades para aquele ato. A moral mediúnica falou mais alto em suas consciências dessa maioria que não cedeu. Os médiuns de efeitos físicos e particularmente os de materialização geralmente são tentados pela sua própria ganância ou pela ignorância de pessoas que pretendem exibi-los para converter os incrédulos, como se o espiritismo fosse uma questão de crença e de proselitismo, e não um processo de transformação do homem e do mundo. A doutrina espírita não é para nós fazermos proselitismo, não é para sairmos nos expondo ou expondo aos médiuns perante as mídias, seja ela qual for. É para fazer o trabalho sério, é para fazer o trabalho de engrandecimento dos corações, de fortalecimento das almas, para construir os amanhãs que nos esperam. Por isso, a doutrina espírita não vai conquistar as pessoas pelo proselitismo, mas sim pela conscientização e responsabilidade dos atos de cada um de nós. Em tudo isso, pontificaram a ignorância, a ganância e a vaidade, estigmas da inferioridade espiritual que merecem a piedade dos espíritas sinceros, mas não a tolerância que leva à cumplicidade. Então nós temos que ter piedade daqueles espíritas que vão pelo caminho errado, mas não podemos tolerar e sermos cúmplices daqueles erros dentro da casa espírita. No livro Trilhas da Libertação, tem um caso assim, que o médium começa a enveredar por cobrar os tratamentos espirituais,
e as pessoas acabam aceitando aquilo ali de uma das formas mais variadas. Ele começa a se empolgar, querer largar a esposa para arrumar uma namorada bem mais jovem, bem jovenzinha, e ali começa a enredar um grande problema e ele termina sendo assassinado. Para alívio dele, para não criar problemas maiores. Então, os médiuns têm que ter muito cuidado com as atitudes que tomam, porque a vaidade e a ganância, que é a questão da nossa inferioridade espiritual aqui na Terra, pode nos levar a grandes quedas e grandes sofrimentos. Não se pode, porém, manter um hospital, uma creche, um orfanato, uma escola, uma faculdade ou uma universidade absolutamente necessárias ao meio espírita para a própria realização das finalidades doutrinárias, sem a contratação de profissionais de várias categorias, espíritas ou não, que dão a sua força de trabalho devidamente remunerada. Então, qualquer grande empreendimento espírita vai precisar de ter os funcionários remunerados. Mesmo nesses casos, temos encontrado gestos de abnegação de espíritas que se dedicam à execução de serviços gratuitos, muitas vezes recebendo salário e devolvendo-o no todo ou em parte nos cofres da instituição como doação. Então, muitos funcionários das instituições espíritas recebem o salário por questões da lógica, das leis, das regras trabalhistas e depois devolvem, ou todo ou em parte. Não estão obrigados a isso, mas o fazem da intenção de melhor colaborar com as instituições, convictos na sua importância e necessidade. Então, devido a eles entenderem que aquilo é importante e é necessário, um motivo superior os leva a fazer essas generosas doações necessárias e importantes dentro do processo que todos nós temos de aprimoramento e de crescimento espiritual. Mas esses casos são de consciência de pura abnegação dos que podem fazê-lo, aqueles profissionais que podem doar tudo ou parte. Mas no campo mediúnico, nada disso é permitido. No campo mediúnico, o serviço deve ser exercido gratuitamente. Os médiuns podem ser socorridos em suas necessidades por amigos e companheiros generosos, quando realmente necessário, mas não podem vender os dons mediúnicos nem mesmo a pretexto de fazê-lo em benefício desta ou daquela instituição. Os dons mediúnicos jamais podem ser comercializados. Vende-se livros, vende-se pinturas, mas já diretamente direcionado para aquelas instituições. Agora, o médium não pode receber por um receituário, não pode receber por um passe e nem por uma mensagem. E se ele recebe alguma doação, que já vai direto para casa, não passe nem pela mão dele e entregue para a primeira pessoa necessitada que aparecer na instituição. Nas reuniões de passes, proíbe-se o toque dos médiuns nos pacientes, a não ser para ajudá-los em casos extremos, para evitar mal-entendidos e suspeitas maliciosas que atentam contra o médium, a instituição e a doutrina. Não é necessário de maneira alguma o toque do médium, nem mesmo a pretexto de transfusão fluídica, como se faz em algumas modalidades de crescimento de sincretismo religioso afro-brasileiro. Então, o passe não se deve encostar, às vezes acidentalmente a mão toca na pessoa, mas é acidentalmente, não vai ser como regra, exatamente para evitar determinados mal-entendidos e determinadas conversas que podem surgir. As mãos do médium funcionam nos passes como antenas captadoras e emissoras de vibrações dos espíritos, o que pode ser feito até grandes distâncias. A moral mediúnica não é, nem pode ser preconceituosa, mas não dispensa medidas de segurança e defesa em meio à malícia do mundo. Então nós podemos ter preconceito, mas nós temos que ter medida de segurança e medida de defesa do próprio médium. Porque o mundo tem problemas. E o mundo espiritual está cheio de espírito problemático querendo criar um problema para os médiuns. Os passes individuais são geralmente dispensáveis, mas a maioria das pessoas tem necessidade psicológica da imposição das mãos para se sentirem beneficiadas, mas sempre de maneira discreta, guardando a distância conveniente. Muitos aborrecimentos o médium pode evitar com essa precaução.
Temos que ter os devidos cuidados, as devidas precauções, para não tomarmos atitudes e ações para se arrepender depois. E se tratando de lidar com pessoas, os cuidados têm que ser multiplicados por 1000. Quando se trata de médiuns, em trabalhos mediúnicos, em casas espíritas, e também no dia a dia, todos nós temos que ter muito cuidado no trato com outras pessoas. É claro que não devemos ceder aos preconceitos estúpidos fundados numa falsa moral, mas o preço de uma despreocupação é às vezes tão alto, não atingindo apenas o médium, que não nos convém pagá-lo. Então, as tendências a criar problemas, a criar atritos, todos nós temos que ter o devido cuidado para não sermos, então, enquadrados nessa ou naquela situação que traga para nós problemas e desafetos e desgostos desnecessários. Nas relações com o público, na maioria desconhecedor da doutrina, devemos tomar todas as precauções, até mesmo para não afastarmos do benefício pessoas sistemáticas que não compreendem a grandeza de uma doação fluídica. Restringir-nos à nossa maneira de ser, confiantes em nossa sinceridade, sem levar em conta as condições do próximo, é também uma forma de egoísmo. Se a gente não respeita o próximo, se a gente não entende a situação que cada um está vivenciando, que cada um tem para vivenciar, a gente perde, então, grande oportunidade de fazer o bem, grande oportunidade de realizar algo útil, algo verdadeiramente engrandecedor para nossas vidas. Certas instituições tomam medidas extremadas, como a divisão de homens e mulheres em grupos separados, em seus trabalhos mediúnicos ou de palestras e cursos. Trata-se de resquícios da moral hipócrita de tempos excessivamente místicos, em que os moralistas cristãos faziam como os fariseus, acusados por Jesus, coavam um mosquito e engoliam um camelo. Então, separar homem de um lado e mulher do outro são atitudes que demonstram a falta de confiança no próximo, a falta de confiança em cada um, e cria-se com isso problemas para todos, mal-estar. Então, sente cada um onde achar que deve sentar e porte-se com os devidos respeitos. E às vezes ali vai ter encontros mesmos que vão frutificar em um relacionamento mais duradouro e até mesmo em casamentos. E também vai ter encontros desastrosos, não tenha dúvida. Mas não vamos sair separando todo mundo para evitar isso, porque se tem um encontro, se não tem dentro da casa, vai ter fora da casa. Então, temos que nos preparar dentro da moral crística para sabermos nos defender das situações que possam ocorrer ao nosso lado. Toda forma de extremismo é sempre negativa, denotando insegurança e desconfiança de tudo e de todos. Então, qualquer atitude extrema, você está faltando confiança em tudo e em todos. Medidas extremas, como essa, revelam falta de maturidade dos que a impõem e falta de respeito pelos frequentadores. Além disso, levam ao ridículo. Devemos lembrar-nos dessa expressão feliz de Kardec: o espiritismo é uma questão de bom senso. Temos que entender que todos nós então temos que agir com o devido bom senso, com a devida responsabilidade. Então, dentro da casa, as prudências são importantes, as atitudes de prudência são muito importantes, mas a compaixão, o amor e a caridade são fundamentais. As pessoas que frequentam uma reunião espírita devem ser consideradas como respeitáveis e responsáveis. No caso do passe, a medida é de ordem puramente interna, não pública, transmitida particularmente aos médiuns, de maneira que não ofende a dignidade alheia. Quanto à dignidade dos médiuns, também não é afetada, no caso do passe, desde que não recebam uma ordem específica pessoal, mas a devida explicação do problema. Então, temos que saber agir com a devida responsabilidade, com o devido compromisso, para construirmos um mundo melhor, para edificarmos esse mundo íntimo melhor em nós, em torno de nós.
E uma coisa importante que ele fala aqui, que a instrução do passe é voltada para os médiuns em geral e não para o público. Então os médiuns vão estar sabendo se portar dignamente e, em alguns casos, pode chamar a atenção um médium, caso seja necessário. É uma condição específica e pessoal. Existe a desconfiança semeada pelos adversários da doutrina e é justo que se tomem medidas de resguardo no entendimento fraterno entre dirigente e médiuns. Há pequenas minúcias no trato com o público que não podem ser esquecidas na prática mediúnica. Tem pequenas atitudes, tem pequenas ações que todos devem estar bem inteirados, bem convictos. Naquele momento tem que agir com total prudência. Então, ambas as equipes têm que estar sempre de olho em cada um dos integrantes e todos devem estar sempre se orientando. Esse capítulo é importantíssimo para as casas espíritas fazerem seu devido estudo para evitarem problemas desagradáveis ao longo da caminhada. E assim, sob as bênçãos do Cristo, que a divina misericórdia de Jesus esteja nos envolvendo e vos aguardamos no próximo capítulo.